Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. Este é o espaço dentro do nosso canal para conhecimento, aprendizado e edificação através da Palavra de Deus. Nesse tempo, nós aprendemos a respeito da Palavra de Deus e colocamos em prática os ensinos que ela nos orienta. Neste mês de fevereiro, nós estamos aprendendo a respeito do tema Vencendo os Desafios Modernos. Vencendo os Desafios Modernos. E hoje é a nossa quarta lição. E hoje nós vamos falar sobre santidade, o desafio de viver uma vida santa. Como podemos viver uma vida santa no mundo ao qual nós vivemos? Sabemos que o mundo ele está cheio de corrupção, de maldade, de pecado, mas nós, como cristãos, temos que seguir o exemplo do nosso Mestre e viver uma vida santa, praticando a piedade. Por isso, quero convidar os irmãos e as irmãs para que abram suas Bíblias comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Nós iremos ler dos versículos 17 a 32. Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 32. Se você encontrou aí a passagem bíblica, acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Nisto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregarão à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade.
Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Amém. É interessante como o apóstolo Paulo, antes de falar a respeito da santidade e da maneira como a igreja deve se comportar, ele dá uma explicação a respeito da velha natureza e a respeito da nova natureza. A condição que agora todo cristão verdadeiro precisa viver em sua vida. Paulo deixa bem claro que somente aqueles que ouviram falar de Cristo e que foram chamados por Cristo e aceitaram Cristo como seu Salvador podem viver uma nova natureza, pois receberam o Espírito Santo de Deus em seus corações. Portanto, agora eles vivem uma nova vida. A velha vida, a velha natureza não pode mais reinar sobre os pensamentos, desejos, todas as funções desse novo ser que agora foi transformado, regenerado pelo poder do Espírito Santo. Quando Paulo fala a respeito dos gentios, Paulo usa como exemplo aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho, que vivem na ignorância e na prática do pecado e continuam vivendo conforme os seus desejos e pensamentos e não estão a serviço de Jesus. Pelo contrário, são servos do pecado, fazem conforme a sua vontade, aquilo que a sua carne deseja, eles praticam. Essas pessoas não devem ser imitadas e nem seguidas por aqueles que vivem hoje uma nova vida em Cristo. Nós precisamos diariamente buscar a santidade em nossas vidas. Viver em santidade é viver na prática do Evangelho, é colocar em prática tudo aquilo que Cristo e seus apóstolos nos ensinam através da sua palavra. Nós, como igreja, vivemos a nova aliança, temos uma nova vida em Cristo. E essa vida precisa ter uma evidência, nas nossas vidas. Aquele que praticava o pecado hoje não pratica mais, pois vive uma nova vida em Cristo. Quando o apóstolo fala a respeito da dureza do coração, ele fala exatamente disso. Há muitos que ainda permanecem com a dureza em seus corações e lutam para não servirem a Cristo. Lutam contra a vontade do Espírito, preferem viver na prática do pecado, pois o pecado ele traz satisfação, ele traz alegria, ele traz conforto, mas tudo isso tem um preço. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. Aqueles que vivem ainda na prática do pecado correm o risco de receberem o pagamento de suas práticas, a morte. Pior do que a morte física, a morte eterna. Por isso, precisamos converter os nossos corações. Converter significa mudar a direção, converter, ir contra a nossa própria vontade e fazer a vontade do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo começa a dizer a partir do verso 25, que ele diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, deixando a mentira e falando a verdade. E assim começa o processo
de santificação. Quando nós começamos a abandonar os velhos costumes, os velhos hábitos e passamos a adotar novas práticas. Mesmo que isso implique, esforço para nós, mas nós devemos nos esforçar, nos dedicar, ter disciplina para viver uma nova vida. A partir do verso 26, ele diz: fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês e não deem lugar ao diabo. Se temos um advogado junto ao Pai, é Cristo que nos defende. Por isso não podemos permitir que o inimigo de nossas almas nos acuse de alguma coisa, porque se viermos a pecar, não podemos deixar de confessar este pecado. Por isso ele fala: não se ponha o sol sobre a ira de vocês, ou seja, não deixem para pedir perdão depois. Se pecou, imediatamente ore e peça perdão, porque nós estamos sujeitos a falhas, somos imperfeitos, mas aquele que habita em nós é perfeito e ele irá nos ajudar a nos aperfeiçoarmos todos os dias, até o dia em que estaremos com Cristo para todo o sempre. No verso de número 28, Paulo usa exemplos mais práticos para falar da nova vida. Ele diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. E com o fruto do seu trabalho, ajude o próximo, ajude o necessitado. No verso 29, ele diz que na boca de vocês não sai nenhuma palavra suja, mas unicamente que for boa para edificação. Cumprindo esses preceitos que a palavra de Deus diz, nós iremos a cada dia transformar a nossa vida na santidade de Deus. A cada dia seremos santificados pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de não mais deixarmos nos influenciar por este mundo. Como iremos manter a santidade no mundo em que nós vivemos? Nós gostamos de assistir televisão, nós gostamos de navegar pela internet, navegar pelas redes sociais, mas é preciso ter discernimento. E esse discernimento vem pelo poder do Espírito Santo. Quantas vezes, quando nós estamos vendo algo impróprio, que não condiz para nós, o Espírito testifica em nosso coração, mas nós cedemos ao pecado e abafamos a voz do Espírito. Precisamos ouvir o Espírito Santo e dizer não para o pecado, dizer não para aquilo que não agrada a Deus, para aquilo que não edifica. Músicas, filmes, séries, tudo o que não traz coisas boas para o nosso coração, para a nossa mente, nós devemos sim rejeitar. E isso não é ser radical, isso não é sermos pessoas fanáticas religiosas, isto é buscar santidade. É entender que se Deus não está ali, nós não deveríamos estar. Se Deus não está operando ali, não serve para nós. Precisamos discernir, como o próprio apóstolo Paulo diz, reter o que é bom e rejeitar o que é mal. O que não traz vida, o que não nos faz aproximarmos de Deus, devemos rejeitar. É interessante que muitos de nós têm o pensamento em querer ajudar a Deus na salvação, em querer participar com Deus na salvação. Nós cremos que fomos eleitos em Cristo desde a eternidade e que a salvação é obra completa de Deus em nossas vidas e que pela graça nós somos salvos. E é interessante que na salvação nós não temos participação, porque todo o processo parte de Deus, vem da vontade de Deus, mas na santificação sim, nós podemos participar.
Nós temos que abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos desejos, negar tudo aquilo que não vem de Deus para vivermos uma nova vida em Cristo. Pedir ajuda, o auxílio do Espírito Santo que está conosco todos os dias. John Piper, um pregador norte-americano, ele diz assim: a salvação é quando Deus nos tira da lama. Estávamos no lamaçal do pecado, sujos, perdidos, e Deus intervém e nos tira daquela lama, daquele lamaçal, e nos salva da perdição, da morte eterna. A santificação agora é Deus tirando a lama de nós, a sujeira do nosso coração, a sujeira da nossa mente, limpando o nosso ser. Precisamos viver uma nova vida em Cristo. A partir do verso de número 31, o apóstolo Paulo diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também em Cristo Deus perdoou vocês. Precisamos abandonar as obras da carne e viver o fruto do Espírito. O pastor Augusto Nicodemos, ele também ilustra, a respeito dessa nova vida de uma maneira bem simples. Ele diz assim: nós estávamos sujos, imundos, e Deus veio e nos lavou. Deus veio e nos purificou. Quando nós voltamos à prática do pecado, é quando nós voltamos a pegar aquela roupa suja e vestir novamente. Ninguém faz isso. Você não chega na sua casa depois de um dia de trabalho, você não chega na sua casa depois de um dia cansativo, tira aquela roupa suada, aquela roupa que talvez esteja até com um mau cheiro, e depois de tomar um banho, se limpar, vestir aquela mesma roupa. Não. Você veste roupas novas, limpas. Assim é a vida do cristão. A roupa que Deus tirou, a roupa suja do pecado, já não serve mais para nós. Que venhamos a nos revestir das vestes do Espírito Santo para vivermos uma nova vida. Este é o desafio de todo cristão, viver uma nova vida a cada dia. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá.